Atenção! Começa agora uma teleaula de Física do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 6. Bons estudos! Mas você gosta de reclamar, hein? Pelo amor de Deus! Você gosta muito de reclamar, não pode ser. Ó, você ainda não entendeu que empurrar o carro vai ser muito bom para nossa teleaula de hoje? Vai ser bom pra teleaula. É verdade, não é desculpa não. Sabe o que é? É que nessa teleaula nós vamos começar a entender um conceito que é muito importante em física. O conceito de força. Nessa teleaula, você vai ver que a força é um vetor. Vai aprender como se mede uma força. Dá uma força para empurrar um carro. Essa é a típica situação que o conceito de força que a gente usa no dia a dia tem tudo a ver com o conceito físico de força. Porque afinal, quando a gente puxa ou empurra um objeto, a física diz que a gente está exercendo uma força sobre ele. É isso mesmo, Maristela? Tá perfeito, Rosinha. Mas tem que lembrar que existem situações em que a gente pode exercer uma força sobre um objeto sem precisar encostar nele. Olha só, quando a gente aproxima um ímã de outro ímã, ó, esse ímã se afasta, se aproxima, quer dizer, esse ímã está exercendo uma força sobre o outro sem entrar em contato com ele. Ah, mas peraí, tem outros exemplos desse tipo de força, não tem? Claro que tem. Você também quer saber? Então lá vai. A força gravitacional é uma força desse tipo, ou seja, ela atua à distância. É ela que mantém a Terra girando ao redor do Sol e também a Lua girando em torno da Terra. Outro exemplo é a força elétrica de atração que faz os elétrons girarem em torno do núcleo do átomo. Mas, independente do tipo, tem uma coisa sobre o conceito de força que é muito importante. É o seguinte, a força é uma grandeza que, para a gente conhecer por completo, não basta saber quanto ela vale. Opa, Vicente, espera aí. Fala. Como é que não basta só saber o valor da força? Dois marmanjos, que nem a gente, empurrando esse carro aqui com uma força que é equivalente, vai, vamos dizer assim, a X. O carro vai se movimentar e a gente não precisa saber de mais nada. Ah, isso é o que você pensa. Vem aqui do meu lado. Vem aqui. E se a gente aplicar essa mesma força X que você está dizendo, só que nesse sentido aqui, ó, querendo empurrar o carro para lá, ó. O que acontece? Ah, é verdade. É? Quer dizer que com uma força da mesma intensidade, nós vamos obter efeitos diferentes, totalmente. Exatamente. Quer dizer, vai depender da direção da aplicação da força. Agora você matou a charada. E toda grandeza que, para ser bem definida, precisa do valor, da direção e do sentido, é conhecida como grandeza vetorial. Ah, bem que eu já tinha ouvido falar que a força é um vetor. Exatamente. Ah, é por isso, para ficar bem definida, a gente precisa saber o seu valor, a sua direção e o seu sentido. Exatamente. E para representar uma grandeza vetorial, normalmente a gente coloca uma setinha em cima da letra que vai indicar esse vetor, compreende? A força, por exemplo, a gente representa com a letra F, com uma setinha em cima, que deve ser lido como vetor força. Quando a gente estiver se referindo apenas ao valor da força, então a representação é a letra F. Ah, e o valor da força também é chamado de módulo. Opa, mas espera aí. E as grandezas de deslocamento, velocidade e aceleração também são grandezas vetoriais. Porque, olha, elas também dependem da direção e do sentido. Faz sentido isso que você está falando, hein? Será que as grandezas deslocamento, velocidade e aceleração são grandezas vetoriais? Por favor, Sadão, se o senhor fosse nesse sentido aqui, com uma velocidade média de 60 km por hora, quando é que o senhor ia chegar na Lapa? Nesse sentido aqui eu não chegaria nunca, porque a Lapa fica do outro lado. Olha, tá vendo só? Para a gente fazer previsões com base na grandeza velocidade, não basta só a gente saber o seu valor, a gente tem que saber o sentido e a direção. Isso quer dizer que a velocidade é, de fato, uma grandeza vetorial, o que vale também para o deslocamento e a aceleração. Registre essa informação aí e vamos em frente. Você já sabe que para medir uma grandeza é necessário um padrão. O metro, por exemplo, é um padrão fundamental para o estudo do movimento. Mas o assunto da nossa aula de hoje é força. Então minha pergunta é a seguinte: o que significa um empurrão ou um puxão padrão? E ainda, como se estabelece um puxão padrão?
Eu vou dar uma dica, hein? Tem a ver com a forma com que a Terra atrai os objetos. É isso mesmo, Rosinha. A Terra atrai os objetos de maneira distinta. Quanto maior for a massa de um objeto, maior será a força de atração. Bom, foi com base nisso que se pensou numa espécie de puxão padrão. Foi combinado o seguinte padrão: a força que a Terra tem que fazer para atrair um objeto de massa igual a 1 kg é de 1 kg força, ou 1 kgf. Quer dizer, para segurar esse peso de 1 kg, eu estou fazendo uma força de 1 kg força. Entendeu? Mas atenção, o quilograma-força não é a unidade do sistema internacional. No SI, a unidade de força é o Newton. Mas esse é um assunto para a gente estudar noutra teleaula, tá bom? Não, calma. Rosinha. Rosinha, tá no mundo da lua? Não, Maristela, eu tava no mundo da física. Sabe o que é? A gente aprendeu vários tipos de movimentos, mas até agora eu não sei qual a razão para que um objeto se movimente ou não. A explicação está aqui, ó, na minha mão, Rosinha. Dá só uma olhada. Esse aí é Isaac Newton, um dos maiores físicos de todos os tempos. Foi ele que criou o conceito de força. E ele também vivia se perguntando qual era o motivo para um corpo se movimentar. E uma pergunta boa era: quando se joga uma pedra, ela começa a se movimentar devido ao impulso dado pela mão. Mas por que ela continua a se movimentar depois de estar solta? Muito tempo antes de Newton, na Grécia Antiga, eles diziam que a natureza não gosta do vácuo e que a pedra se movimentava porque o ar que ocupava o vazio que ela deixava empurrava a pedra para frente. Naquele tempo eles achavam que o lugar não podia ficar vazio, sem ar. Não existir o vácuo. Imagina! Hoje em qualquer supermercado a gente encontra café embalado a vácuo. Muito mais do que isso, Rosinha. O homem já foi à Lua, onde existe o vácuo. E lá foram realizadas experiências com pedras e elas se movimentaram do mesmo jeito. Tudo bem. Os gregos antigos estavam errados. Mas qual o motivo da pedra continuar em movimento? Mas é aí que entra Newton, Rosinha. Bom, ele bolou, ou melhor, ele enunciou 3 leis que explicaram o movimento da pedra e a relação entre movimento e força. Bom, prepare-se aí, porque agora a gente vai conhecer a primeira lei de Newton. Me responde uma coisa, Rosinha. Se um carro estiver parado e não existir nenhum motivo para ele se movimentar, ele vai se movimentar? Claro que não. E se o carro estiver em movimento e não houver nenhum motivo para ele parar, ele para? Também não. Bom, eu acho que você também sabia responder essas perguntas óbvias, não sabia? Pois é, então de certo modo você também já conhece a primeira lei de Newton. Bom, é só substituir a palavra motivo por força. E aí, a primeira lei de Newton pode ser enunciada assim: se a soma das forças que agem sobre um corpo é nula, este corpo mantém seu estado de movimento. Quer dizer então que se um corpo estiver em repouso, permanecerá em repouso. Se estiver em movimento, sua velocidade será constante, ou seja, manterá um movimento retilíneo uniforme. Ah, a primeira lei de Newton também é conhecida como lei de inércia. Inércia. Resistência que todos os corpos materiais opõem à modificação do seu estado de movimento. Se você ainda não sabe, fique sabendo que essas situações muito comuns no nosso dia a dia são exemplos práticos da primeira lei de Newton, a lei da inércia. Quando o motorista dá uma arrancada, todo mundo dentro no ônibus é jogado para trás, pois como todos estavam parados pela lei da inércia, a tendência é continuar parado. É como se o ônibus fosse e as pessoas ficassem. No caso da freada, é o contrário. Tá todo mundo em movimento e o motorista breca. Quer dizer, a tendência, pela mesma lei da inércia, é continuar em movimento. Aí o ônibus fica e as pessoas vão para frente. Ah, então também essa lei da inércia, que derruba o cavaleiro quando o cavalo refuga diante de uma barreira. Veja só. O cavalo fica e o cavaleiro continua em movimento, levando maior tombo.